Então, reflita sobre suas ações, sobre a sua postura, sobre as suas crenças, as suas verdades, para que elas tornem-se algo de bom na formação dos filhos. A mãe sempre teve essa proximidade, essa questão emocional com os filhos, mas para os pais é mais difícil mudar essa chave, na verdade, da cabeça, né? De que ele é relevante na vida do filho. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao UnineCast. Eu sou André Coelho, host desse podcast. Estou aqui com a minha esposa Gabi Zaleski. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é o episódio número 36. 36, coisa linda. 3 mais 6? É. 9. Hoje o Maravilha. tema será os pais fora de série. Gostei desse tema. Eu adorei. Isso aí é... Bom, não é... Você é um pai fora de série. Por quê? Ai, que pergunta difícil, você não tinha combinado isso. Por Fale quê? mais. Eu vou quebrar algumas regras aqui, né? Pode quebrar. Não, eu acho que você é um pai fora de série porque você pensa Uhum. na forma que os seus filhos gostariam de ser amados. Você pensa na forma que você escolhe a forma de educação deles. Você se prepara para uma conversa ou para educar. Você está em Eu penso fora da caixa. também. Você está em constante aprendizado. Acho que isso É. faz a diferença. Eu- Você não está formado, tipo assim, ai não, eu sou pai, eu sou assim e eu sou desse Não, jeito. eu só sei que nada sei. Amor, a gente não tinha combinado isso. Sei que não. Na verdade, eu sempre procurei fazer o melhor, mas hoje eu percebo que eu já fiz muito errado. Achando que estava fazendo certo. O legal do episódio de hoje, que o nosso convidado vai levar a oportunidade das pessoas adquirir conhecimento sobre a educação dos filhos. É um tema polêmico, né? Um episódio vai ser polêmico, mas eu acho que vai ser importante para muita gente, assim como foi pra gente. Assim como tocou, né? Esse despertar nesse momento da vida Né? faz tocar, né? Quando você entra em ressonância com um assunto, com uma mensagem, ela vai tocar o coração e você vai falar isso, né? Verdade. Me encontrei, tá aqui, tô entendendo. Então, tá. E Bom, vamos lá. antes da gente chamar o nosso convidado, a gente tem alguns recadinhos, né? Vamos lá, os recados. Hoje a gente tem, né? digamos que um recado novo muito legal, Uhum. né? E um recado que não é novo, também muito legal. Qual que vem primeiro? Primeiro é o nosso evento, né? Uhum. Quer falar sobre ele um pouquinho? Eu vou falar sobre ele. Bom, pessoal, lembrando que o evento do canal, do podcast, o U9X Corporate, vai acontecer nos dias 5 e 6 de outubro desse ano, 2024, em Florianópolis, Santa Catarina. E lá a gente vai ter 12 palestrantes, cada um falando sobre a sua especialidade, com um ponto focal no ambiente corporativo, no mundo corporativo e nas pessoas que envolvem, né, o mundo corporativo como de forma geral. Então, isso vai acontecer no dia 5. E no dia 6 vai ser uma vivência, né? Na verdade, vai ser uma experiência fechada, né? Então, a gente vai ter os palestrantes participando da vivência e talvez alguns VIP, né? Alguns VIPs que vão poder participar dessa vivência. E eu tenho um anúncio E é isso. exclusivo para os nossos seguidores. Sim, Né? sim. E novíssimo. Maravilha. Pessoal, a gente está muito animado aqui para compartilhar com vocês uma novidade do canal, uma parceria que nós iniciamos com uma empresa americana, digo, soluções contábeis, a Quick Ledgers. Eles oferecem soluções contábeis aqui nos Estados Unidos
Então, independente do país onde vocês estão escutando a gente, se é no Brasil ou se é fora do Brasil, se vocês têm interesse em ter uma empresa aqui nos Estados Unidos, poder contar com as soluções deles, eles estão oferecendo um desconto de Exclusivo. 20%, um desconto exclusivo para os seguidores aqui do nosso canal. E eles têm uma plataforma, isso que é muito bacana. Eles têm Hum. uma plataforma de fácil acesso, integrada e que vai facilitar muito o trabalho do empresário. Então ele vai economizar tempo Uhum. e economizar dinheiro também, porque a solução ela utiliza sistemas que agilizam o processo. Empresas de todos os tamanhos, mas Empresa de todos os tamanhos, mas se você tem uma startup ou uma empresa de pequeno porte, eles também têm soluções perfeitas para isso. maravilha. Então, se vocês têm interesse e querem aproveitar, o QR Code está aqui na tela, vocês escaneiam e economizam 20% de desconto em qualquer solução contábil. É isso aí. mesmo? É isso aí. Então tá bom. Recados dados? Encerrados? Aham. Então vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, o Gerson Kawa. Pela primeira vez aqui no Uninecast, ele nasceu em São Paulo, é casado, tem 3 filhos, 2 meninos e uma menina no céu. Ele tem pós-graduação em tecnologia da informação, ele é terapeuta paterno infantil e palestrante. Ele também é o idealizador do canal Pai Fora de Série no Instagram, com 64 mil seguidores, e no TikTok, com 131 mil seguidores. Gerson, o Samurai Paterno, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Cara, a gente está muito feliz e obrigado por aceitar o nosso convite. Foi, assim, uma surpresa muito grande. Né? A gente ficou muito feliz por nós, porque a gente adora o seu conteúdo, né? A gente já aprendeu muito e continua aprendendo muito com o teu conteúdo. Nos tocou, né? Nos toca. É muito importante todo esse conhecimento que faz parte do nosso despertar, do nosso, digamos assim, dessa fase, para mim, né, uma nova fase de pai novamente, né, com filho pequeno. Isso está me ajudando muito a conseguir ser um pai melhor desde o início, né, desde pequenininho. A gente estava falando nos bastidores, a gente está quebrando crenças, né? Bastante. Aproveitar para que os nossos filhos talvez não sofram também isso, né, Gerson? Sim, que bom, né? Que bom, cara. Muito bom, muito bom. Isso já demonstra o tema aqui, né, do podcast, que falando do fora de série, na verdade, na minha concepção, são pessoas exatamente iguais a vocês que tiveram esse despertar, tiveram essa abertura, né, para o novo, para o conhecimento, para o crescimento. O que eu poderia agregar mais assim na vida dos filhos ou evitar colocar alguns bloqueios de forma inconsciente, né? Então, ter mais consciência ajuda a dar aos filhos, né, uma saúde emocional, uma saúde mental, espiritual, inclusive, para eles poderem serem quem eles são, na verdade, né? Desde a origem. Por isso que é importante o quanto antes ter esse despertar, justamente para a gente ter uma contribuição maior, um vínculo melhor com eles, para eles não terem dúvidas assim, né, da nossa posição, da nossa intenção, principalmente nessa posição de pais, que é a referência maior na vida dele. E o legal é que, por exemplo, no meu caso, né, eu estou tendo agora a oportunidade de construir uma relação com meu filho desde pequeno, né, desde pequenininho. Ele tem 2 anos e meio agora, 2 anos e 5 meses. E também a oportunidade de estar reconstruindo a relação com meus 2 filhos mais velhos, né. Isso é tão importante. Então, essa informação e esse crescimento, esse aprendizado, me ajuda nesse momento agora no pequeno, e também está me ajudando na relação com os mais velhos, onde eu tinha um outro aprendizado, uma outra experiência, um outro nível de experiência, né, digamos assim.
E agora eu estou podendo refazer sempre que eu crio uma oportunidade, eu tenho uma oportunidade, eu tô melhorando com eles também. Muito bom, obrigado, Gerson. Uau, muito bom. Obrigado. E é tão bom ouvir isso de você, André, sabe por quê? Desde que, do primeiro contato, assim, porque o normal é eu receber críticas, sendo bem sincero, né? Porque Nossa. eu tento levantar questões delicadas, mas importantes também. Uhum. E a maioria das pessoas, eu até diria, né, que são pessoas que estão simplesmente continuando ali a vida, sobrevivendo, e estão na situação que você estava quando, né, você tinha os mais velhos quando crianças. Uhum. Você tinha aquela convicção ali, né? Isso. Talvez hoje você repensou nisso, assim, não, eu preciso rever algumas coisas aqui, porque realmente, talvez, né, pelo resultado deles, em algum momento Exato. você repensou nisso, né? E aí que é o legal também, né? E quando muitos pais acham que depois de adultos não precisam mais nada, né? Já cumpriram, vamos dizer assim, né, a missão deles, mas na minha concepção assim, a responsabilidade dos pais é ao longo da vida dos filhos, até eles irem embora, Uhum. né? Porque justamente quem formou esses filhos e de qual forma, né, foi essa formação, essa construção, né, de crenças de quem eles são, de quem são os pais, dessa relação tão bonita, né, tão é, é uma relação sagrada, né? E como é que foi cuidado tudo isso, né? Então, achei muito legal você comentar agora que os seus filhos mais velhos também você tem essa oportunidade. E é óbvio que a sua influência vai ser assim eterna, Com né? certeza. Ainda mais nesse sentido, quando você reconhece, Uhum. né, isso, e agora que eles têm uma consciência maior, né, mais racional, vamos dizer assim, isso também impacta muito. E achei muito bonito você falar isso aí. Tá de parabéns. Legal, obrigado. Eu assim, sempre que eu posso, estou conversando com eles, eu faço questão de falar: olha, eu aprendi isso, eu Verdade. reconheço isso e estou fazendo agora assim, 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 assado. Tô procurando melhorar. Eu deixo eles cientes disso, que pelo menos eles têm como saber que o pai tá procurando melhorar, tá querendo, né, fazer diferente. E isso eu acho que é importante para despertar neles de que talvez para sair daquela história, daquela roda que estavam ali, né, que para eles era como era antigamente. Se eu não disser que tá diferente, talvez eles continuem achando que tá como antigamente. Eu preciso É a dizer, preciso programação, falar. né? Eu tô exatamente, é como uma reprogramação. Então, e eu já percebi que já está surtindo efeito, né. Agora já talvez eu acho que eu já estou pegando um pouquinho de resultado da nova versão. Uhum. Uau. Que Isso massa. que é legal, pouquinhos, pequenos, mas tá excelente. Eu ter essa oportunidade ainda nessa vida, né, de poder, fazer isso e ter essa aquele sentimento de que eu tô agora eu tô fazendo a coisa certa, tô sendo melhor realmente. Claro que de repente com certeza tem como fazer melhor ainda, mas já tá muito melhor do que a primeira versão. É isso que é legal, essa que é Muito, a muito mensagem. massa. Essa mensagem, obrigado, você também fez Uau. parte disso aí, e vamos em frente, vamos continuar tocando aí mais corações, né, mais paz. Eu queria fazer uma perguntinha aqui, assim, eu quero ouvir a sua a sua versão, sobre sua explicação sobre o que é ser pai. Uau. Para mim, de forma muito profunda, assim, é um propósito de vida onde envolve o emocional, né? Tudo aquilo que a gente tem valor na vida. Essa posição, ela nos traz essa responsabilidade
e esse dever mesmo, né, de formar um ser humano para o mundo. Então, e de tudo que eu venho estudando, tudo que eu passei na vida, na verdade, né, começando como filho e agora como pai, eu tenho um pouco mais de clareza, né, de como o pai e a mãe também, lógico, né, mas a questão do pai é um pouco mais delicada, né, nessa questão da relação com os filhos, né, porque a mãe sempre teve, né, essa proximidade, essa questão emocional com os filhos, mas para os pais é mais difícil mudar essa chave, na verdade, da cabeça, né? De que ele é relevante na vida do filho, né? Porque a formação do filho vai se basear justamente na relação que teve com o pai e com a mãe, Uhum. né? E se com o pai ele tem questões, ele tem algumas necessidades ali que não foram atendidas na infância e que, né, toda criança precisa, né, não é a presença pela presença física só, é a presença integral, né, de estar focado, de estar interagindo, de estar entendendo, de estar compreendendo as emoções dos filhos. Então, para mim, eu tenho muito, eu penso isso diariamente, lógico, né? E para mim é isso, ser pai é ser alguém que transborda na vida dos filhos, né? De uma maneira mais consciente, nessa posição de estar aprendendo com eles também, Aham. não só ensinando, né? A gente mais aprende do que ensina, na verdade. E esse que é o maior desafio. E a maior, assim, prova de amor também, quando o pai ele se abre, né? Ele se desarma Uhum. para essas questões, não está num pedestal ali inatingível, né? Para os filhos. Ele está numa posição de realmente pegar na mão e dar o seu melhor, dentro dos seus recursos, das suas possibilidades. E é isso. Lindo. Eu tô ouvindo aqui, tá passando um filme, né, na minha cabeça. E eu vejo hoje o meu posicionamento com relação a trabalho e família, né? E família inclui esposa e filhos, né? Então, eu vejo meu posicionamento hoje e o posicionamento que eu tinha quando eu tinha meus 24, 25 anos. Meu primeiro filho nasceu, eu tinha 25, se eu não me engano. Acho que eu tinha 25, 24 para 25. E eu lembro até eu vou te falar, acho que os primeiros 15 anos. Era assim, sabe aquela história? Eu vou falar isso porque eu acho que isso pode tocar certos pais que estão fazendo hoje como eu fazia antes. É isso que eu quero tentar passar a mensagem. Como que era a questão? Por exemplo, principalmente era só eu que trazia o dinheiro para casa. Esse era meio que o combinado, né? A esposa ficava com os filhos e eu trabalhava muito. E era sempre assim, eu só conseguia vê-los de final de semana praticamente, porque teve um período que eu fiz engenharia, então eu estudava à noite, muitos anos, foi loucura, assim, mas era aquela coisa. Não, eu estou estudando, eu estou trabalhando e a mãe está fazendo aquela parte. E eu achava que estava fazendo certo. Eles me viam, eu só via eles dormindo, eu só via o Lucas e a Vicky deitados. E um pouco no sábado à noite, porque eu trabalhava de sábado também, e no domingo, só. E eu achava que, não, tá certo, eu tô trazendo dinheiro para casa, né, eu conseguia sustentar sozinho, tá tudo muito bem, tá tudo fazendo meu papel de pai. Nossa. Não tô fazendo papel de pai. Hoje eu entendo isso. Eu não estava fazendo. Então, o que que eu penso hoje, né? E já estou experimentando isso. Eu já a prioridade é o meu tempo com a família, esposa e agora com meu filho pequeno. Então, o trabalho, ele vai ter que se encaixar no perfil que eu quero hoje, que ou seja,
Se eu tiver que escolher trabalho e família, é família e ponto final. Não tenho o que discutir. Antes não, né? Antes não, é meu trabalho. Não, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trazer dinheiro para casa. Só que eu não pensava em tentar achar alguma forma onde eu conseguiria priorizar a família, me entregar o máximo para eles terem o pai um pouco de manhã, um pouco de noite, todos os dias, mas aquele pouco de uma forma intensa e de uma forma integral, né? Como a gente fala aqui. Então, eu não conseguia ter essa clareza. E hoje eu consigo enxergar. Então, por isso que eu falo, eu sou abençoado de conseguir, beirando meus 50 anos aqui, né? Ano que vem faço 50, eu consegui enxergar isso e eu tentar dar um recado aí para os pais que ainda estão tentando dessa forma, acharem alguma maneira. Isso deve ser o objetivo. Isso deve ser o propósito, talvez. Acha uma maneira de ter mais tempo com teus filhos, independente, porque se você chegar e falar, não, é porque eu estava fazendo dinheiro, né? É porque eu estava fazendo dinheiro e eu tenho que fazer dinheiro. Não vai Não, é adiantar. porque eu estava estudando. Ele não vai adiantar. Vai ficar a falta da presença do pai ali, né? Então não adianta, essa não cola, não adianta. Só que eu também não enxergava antes. Hoje eu enxergo isso. Então é bonito. Eu tenho um sócio e aí eu falo para ele, falo, cara, o acordo desde o início foi família primeiro. Se eu tiver que largar aqui o negócio eu vou largar o negócio, porque eu vou pro lado da família e ponto. E ele também é um cara bem família, ele entende, tá tudo certo, ele se dá muito bem nisso. E é assim, ponto. Não tem outra, não tem negociação nesse sentido. E aí eu vejo o quão beneficiado está sendo o Nick, né? O nosso pequeno, a Gabi, né? E a história dele, né? Porque ele vai crescer de uma forma diferente, né? É o pai que apresenta o filho para o mundo, né? Então, eu vou ter um filho mais velho aberto para o mundo, realmente. E protegido. É isso que eu estou enxergando hoje, né? É isso aí, né, Gerson? Boa, boa. Nossa, explanação perfeita. A gente. Porque, assim, diferente da mulher, né, que tem esse lado de se sentir culpada, né, da falta, né, daquela coisa que, tô deixando passar tal coisa, o homem não, ele procura justificativa, né? Uhum. Ele não quer estar errado, vamos dizer assim, né? Racionalmente, ele não quer assumir um erro, né, que o caminho dele não é bem aquilo que ele está pensando. É difícil um homem admitir isso, né? Reconhecer isso. E isso que homens, né, e pais que têm essa mentalidade igual a sua, né, André, que despertarem em algum momento para isso, que eu acho incrível, porque não é fácil um homem ter essa mudança. Não é fácil. O homem, a cabeça do homem é prover, 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 trazer dinheiro, dar o melhor possível, dar tudo de bom, tudo que ele não teve. Só que ele só está pensando na cabeça dele. Uhum. E a cabeça do filho? Uhum. O que meu filho precisa nas fases dele, né? Bebezinho, na fase infantil, na fase pré-adolescente, na fase adolescente. Quais as necessidades que eles têm da mãe e do pai, né? Da parte da mãe e da parte do pai. E isso que é difícil para um homem, e ainda mais se ele for bem sucedido assim na carreira, tiver um negócio muito bem sucedido, ele não vai, dificilmente ele vai olhar para isso. Só que isso vai ter um resultado lá na frente, na vida do filho, né? Por isso que a paternidade, ela tem essa coisa da gente fazer hoje uma coisa que a gente não está vendo o resultado imediato. Uhum. A gente está fazendo, só que o resultado vai chegar. Isso é fato, o resultado vai chegar. E qual resultado a gente vai querer, né? Através das nossas ações, do nosso posicionamento. Uhum. Entende? Então, não é uma coisa lógica. Relacionamento não é uma coisa Não. lógica. É uma coisa que a gente cuida com a intenção de que no futuro, né,
os filhos entendam e estejam mais preparados, principalmente nessa questão emocional. Que essa questão emocional é o que muito pai falha com os filhos, né? Porque ele mesmo já não teve quando criança, né? Foi obrigado a esconder as emoções, teve as emoções reprimidas, teve que engolir o choro, o pai não admitia filho chorando, porque na cabeça dele era demonstração de fraqueza. E é o contrário, na verdade, né? A gente validar tudo isso porque faz parte da essência, né? E o propósito nosso, propósito de vida, está muito ligado à essência, que está ligado à alma. Eu acredito muito nisso. E como foi quebrado isso, muito adulto ele fica perdido no próprio propósito. Ele não entende qual o sentido da vida dele, sabe? Então se apega à carreira, se apega a dinheiro, se apega a bens, a patrimônio. Só que em algum momento da vida pode cair a ficha e falar assim, né? O que eu perdi, na verdade, né? Ou até ali no final da vida, né? O que será? O que será? Não, o que eu perdi pensando do jeito que eu pensei, só com a minha cabeça, desconsiderando a cabeça do meu filho, a cabeça da minha esposa, né? Porque a mãe também alerta. Sim. Só que o pai, como eu falei, né? Difícil reconhecer, ele sempre vai ter uma justificativa, né? De que o que ele faz é o certo. Mas e o legal que eu acho, né? Igual você relatou agora há pouco, é quando você tem esse reconhecimento, esse parar, né? Hoje a gente está com o mundo, com a vida cheia de distrações, na verdade, né? Com muitas distrações. E aí fica cada vez mais difícil a gente parar um pouco, respirar, refletir nas nossas ações, refletir nas relações, refletir naquilo que eu posso mudar, né? Naquilo que eu posso aprender mais, né? O quanto a gente está aberto a isso. E aí que, nesse posicionamento, que a gente dá oportunidade, na verdade. Quando eu falo, não, eu preciso aprender, eu estou aqui como aprendiz, eu não estou aqui para ensinar como professor. E aí, quando você tem essa abertura, que a mágica começa a acontecer, na verdade, né? Você atrai isso para você, né? E aí só começam a vir coisas boas, né? Ao invés de estar ali com, né, totalmente fechado, né, com uma armadura ali, né? Não, aqui ninguém me toca, deixa as minhas dores aqui que eu cuido delas, né? Então é meio antagônico, né? Essa questão, né? Do pai que teve as emoções reprimidas, ele está na verdade, dificilmente ele sabe quem ele é. Né? Ele tem dificuldade. Por quê? Porque foi afastado da própria essência. Né? Então, Isso é muito como que é sério, isso? sabe? Né? No posicionamento dele com os filhos, entende? Por isso que existe essa repetição de padrão, né? Existe um padrão. E na sociedade também, né? Essa cobrança, né? O pai tem que ser assim, né? Porque senão... Só que assim, a questão que eu levanto muito é se as formas tradicionais de educar filhos fossem as melhores, nós estaríamos plenos, na verdade, né? O mundo seria pleno, não Verdade. seria igual é hoje. Então, se o pai não desperta e não dá essa oportunidade de rever, admitindo mesmo, não, eu falhei, eu pensava assim, mas agora eu não penso mais. Eu quero aprender. Eu estava ouvindo vocês aqui e eu refleti uma coisa. As mulheres, a gente, teoricamente, a gente aprende a ser mãe. Né, olha filha, você vai ter um bebezinho, você vai brincar
né? A boneca. A gente brinca quando é criança. A gente é programada desde criança. Trocar a fralda, colocar para dormir, dar mamar, dar amor, dar carinho, o neném tá chorando. E os homens não são treinados para ser pai. Uau, verdade. Uma Não brinca de são. bonequinho, né? De boneco. Sim. Esses dias eu tava brincando com o meu filho e eu me peguei pensando nisso. Eu falei, eu preciso ensinar ele a também cuidar de um bebê, de um boneco, porque ele também vai ter que aprender a ser pai, ele vai ter que participar como o pai dele participou, Nossa. ele também vai participar. E ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando Muito nisso, eu isso, falei, muito certo. o que vocês dois estão proporcionando e o que o Gerson faz com um trabalho incrível, que a gente adora o seu trabalho, é ensinar, levar mensagem, semear palavras, informações para ensinar os pais, porque não está na essência, né? Não está nas nossas antigas gerações. Então, e isso reflete. Então, o trabalho que vocês estão desenvolvendo nessa geração, porque isso é na geração de vocês, né? Não foi numa da anterior, então está sendo nessa. Nós vamos ver e vocês vão colher os frutos daqui 10, 15, 20 anos. E eu tenho certeza que para as próximas gerações, o movimento que vocês estão fazendo, ele é difícil, né? A gente conversou no bastidor, né, Gerson? É difícil, assim, esse movimento, essa informação, as pessoas não entendem, nós não fomos programados para isso. Então, por isso que é difícil de entender. Mas eu acho que é por isso. É para os nossos netos, né? A coisa já vai. A Os filhos do Nick. Assim que a gente espera, né? Assim já, a gente espera. já vai ser um pouco diferente. Eu tive a oportunidade de fazer um. Eu acho que eu sou um pai fora de série mesmo. Agora eu tô certo. Entrou pro clube, amor. Eu entrei pro clube. Cara, Não tenho dúvidas. eu fiz uma coisa muito massa quando o Nick nasceu, que, claro, eu aprendi com a Gabi no pré-natal. Ela queria ter um parto normal, fora do hospital, inclusive, e tal. Então a gente teve que aprender muita coisa, como é que funciona. E eu, por tabela, né, eu também tenho que aprender para estar junto, né, e participar de todo o processo. Aprendi muito. E eu estava lá, no dia nas 37 horas de trabalho de parto que a Gabi teve. Conseguiu ter o Nick, parto normal. E aí ela conseguiu ficar com o Nick lá no peito, né, assim, descansando no peito dela, pele com pele. Uma golden hour. Golden hour. E eu aí depois ela foi tomar banho e eu fiz isso com o Nick. O pai tirou a camisa, pele com pele, e ele ficou aqui deitado comigo aqui, sei lá, meia hora, uma hora. Muito mais. Acho que mais de uma hora. Às vezes Então, eu as já pessoas quebrei esquecem os dos pais, protocolos né? aí do pai fazer um negócio desse, né? Total. Acho que pouquíssimos Total. fizeram. E, cara, eu sinto um orgulho de ter feito isso. Quero fazer mais, né? Se a gente tiver mais um bebê, eu quero fazer isso de novo. Porque é a coisa mais linda. Ensinar os filhos Eu mais me velhos. emociono de falar porque é um negócio muito forte. Muito legal, cara. Que gostoso. Eu vou puxar aqui um pouquinho a questão do pai fora de série. E, Gerson, conta pra gente como começou. Como começou o pai fora de série? Bom, começou a partir do momento que eu tive dificuldade com o meu primeiro filho, na verdade, né? Eu era um cara comum, assim, não tinha buscado nada de referência, mesmo porque não tinha, na verdade. Tinha muito para mães, né? E aí eu tinha jurado que com meu filho eu ia fazer diferente daquilo que eu tive. Legal. E aí, quando esse juramento passa a não funcionar muito, aí eu entendi, não, eu tenho que procurar ajuda profissional, né? E aí minha esposa indicou um treinamento de desenvolvimento humano que foi, assim, ali foi um chacoalhão e para dizer, olha, você está indo num caminho que talvez não seja o que você acredite. E nesse treinamento, nossa, resgatei tanta coisa assim da minha vida, né? Mais as questões emocionais, principalmente.
E eu fiquei mais próximo da minha essência ali, eu percebi, né, que eu não era aquela pessoa. E aí que comecei, né? Ali foi o primeiro passo, na verdade, né? E daquilo eu comecei a entrar em informações de parentalidade consciente, principalmente, né? Onde só tinham mulheres, eu era o único homem, e as mulheres ficavam ali olhando Aham. meio. O que esse cara tá fazendo aqui, né? Mas eu não estava preocupado, eu estava preocupado no conhecimento. E, e foi muito massa, assim, sabe? Porque a gente passa a entender melhor o que a cabeça da mulher também, né? Isso. Isso agrega demais, né? Tanto um quanto o outro, né? A mulher entender o homem e o homem entender a mulher, isso agrega demais na relação, principalmente. E dali foi, né? Eu fiz formação de hipnose terapêutica. E eu era muito tímido, na verdade. E eu já estava com a ideia, né? Não, eu vou fazer um canal falando de paz, porque em todas as minhas terapias que eu fiz, nos workshops que eu participava, nos treinamentos, eu via o peso que tem o pai e a mãe na vida da pessoa, na formação dela, né? Não é simplesmente seguindo e vamos ver o que vai dar lá na frente, né? Como se fosse uma loteria. Não existe isso. Ali é o resultado, né? No adulto, na adolescência, principalmente. E aí que me veio, assim, eu fiquei mais próximo da minha espiritualidade também. E aí me veio uma coisa muito forte, assim, não, eu preciso fazer isso, eu preciso levantar essa bandeira aqui, né? Assim, não importa o que vai acontecer, eu vou começar a falar. E aí nas minhas postagens ali, aos pouquinhos, né? As pessoas que passaram a gostar, assim, nossa, que diferente, estou achando legal, né? As pessoas começaram a me convidar para participar de lives, mas eram mais as mães, né? Aham. Não tinha muito pai, né? Mas, assim, isso me incentivava também, né? Assim, não, beleza, eu estou sendo relevante para as mães, mas eu quero ser relevante para os pais também. Isso. E aí que quanto mais eu postava né, a minha mensagem, eu recebia mensagens de pais e eu lancei meu programa, né, que é o programa Pai Fora de Série, e comecei a ter feedbacks assim muito legais dos pais, sabe, que realmente eles não imaginariam assim que eles poderiam ter essa relação mais próxima, né, mais emocional com os filhos. E eles viram o resultado também, Aham. né? E aí que você passa a entender que a mensagem, na verdade, né? A minha mensagem, a minha forma de falar estava conectando assim ao desejo dos pais, né? De muitos pais. E, inclusive, eu ficava intimidado porque às vezes muitos médicos assim, né, me davam feedback, Uhum. né? Porque a gente sempre fica na dúvida, putz, se alguém entrar no meu programa e o cara souber mais que eu ficava Aham. nessa paranoia, assim, Aham. sabe? Só que não, assim, até teve alguns médicos que me mandaram feedback, até um neurocirurgião, né? Esse eu fiquei impressionado, assim, sabe? Falando, assim, o quanto eu ajudei na relação dele com o filho, do quanto mudou, né, assim, o vínculo dele. E o cara é meu fã, assim, e até o filho dele está crescendo e fala assim, e o filho dele me manda mensagem também, Que fala assim, meu pai é legal, teu fã, que né? legal. E acaba pegando uma amizade, assim, na verdade, né? Porque ele sempre está ali interagindo, conversando, perguntando, né? E, e outros médicos também, né? Às vezes, outras questões, eles gostariam de ver a minha visão, né? Se fosse com você, o que você faria, né? Uhum. E eu ajudo, não tenho problema nenhum em fazer isso, porque quando você está no seu propósito, não tem essa questão de se distanciar, né? Muito Uhum. pelo contrário, né? Acredito que quanto mais a gente está nessa posição de
de ajudar mesmo, né, de servir, mais coisas boas vêm para nossa vida. Sim. E realmente isso acontece, né? E então foi começando assim, né? Mas eu vou falar para vocês, eu já pensei em desistir também, porque às vezes se desanima um pouco, né? Por conta de é que hoje eu sei lidar melhor com hater, né? Aham. Mas agora eu entendo, se eu tenho hater, eu estou no caminho certo, Isso. né? Porque de alguma forma eu estou impactando a vida dele, né? E em algum momento ele vai refletir nisso, né? Porque quando a gente fala alguma coisa que é diferente da verdade do outro, ele vai defender o lado dele. Ele sempre vai procurar, né, se defender e atacar também às vezes, Aham. né? Para ele estar certo. É aquela coisa do homem, né? Não, eu tenho que estar certo. Não é possível estar errado. Eu tenho que estar certo, né? Mas como a minha abordagem não é contra-atacar e sim trazer uma reflexão, teve cara que ele me esculachou, mas depois ele me agradeceu pela Uau, que forma que legal. eu abordei, né? Eu falei assim, não, você tem todo o direito de falar isso, mas eu entendo o seu lado porque eu já tive do seu lado. Eu era assim também. Eu era de atacar, né? E aí a pessoa se retratou, falou assim, cara, me desculpa, né? Assim, Nossa. então, é, é a relação humana, na verdade, que dependendo como a gente lida, vai ter um impacto ali, né? Vai ter uma consequência. Então, é nisso que eu vejo, né? Não só o desafio, né? Não só focar no desafio, mas também entender que a nossa posição, né? Porque como eu trabalho sozinho também, eu não tenho essa visão do meu trabalho de Uhum. fora, né? Uhum. Mas igual vocês falando, assim, eu fico refletindo, assim, nossa, será que é isso mesmo? E outras pessoas também que falam, fazem, Gerson, cara, você precisa continuar, você é muito relevante, cara. O que você fala é difícil um homem falar, é difícil um pai falar isso. E eu fico muito lisonjeado, assim, sabe? Assim, puxa vida, né? Que bom que eu tô trazendo esse impacto, né? Porque me inspira cada vez mais. E quando a gente passa a estudar melhor, não só a posicionamento do pai, mas o posicionamento do ser humano em si, né? Até onde a gente pode chegar. Isso que eu quero dizer, até onde, Aham. né? Igual você falou aqui no momento do parto, Uhum. né? Isso é incrível. Isso aí a diferença já está feita ali, né? Nesse momento Uhum. importante e mágico, É mágico. né? Do nascimento, principalmente, né? E eu tive muitos estudos assim, né? Desde a concepção, na verdade, a gente consegue impactar o filho, Uhum. né? Então, a gente é pai antes de saber, né? Porque a gente só acredita que é pai depois do exame, né? Depois de alguém falar, ó, tem um coração ali, né? Na Verdade. barriga batendo, né? Mas a gente já se tornou pai antes, É. né? E então, se a gente entende todo esse processo que desde a concepção, na gestação, que é uma vida, a gestação é uma vida já, Aham. né? Muitas crenças estão sendo instaladas ali, e se o pai e a mãe conversam com o filho, sabe? Se eles demonstram amor, se eles falam isso, né? Ah, você vai ser muito bem-vindo, você é amado, a gente está ansioso para te conhecer. Isso já impacta demais a vida dele. Com certeza. Já é outro nível de consciência, na verdade, né? E a criança, quando ela for adulta, ela vai ter a chance de acessar esses momentos na barriga da mãe. Nas terapias que eu participei, que eu fiz também pessoalmente, né, de renascimento, assim, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso, De renascimento não, mas mas outras já. Fez o então, IPM.
E é incrível, assim, o ser humano é incrível, na verdade, na minha concepção, né? O que falta é realmente se aprofundar no conhecimento, do entendimento, né? Daquilo que a gente pode mudar, daquilo que a gente pode, do que está ao nosso alcance, na verdade, né? Como pais, como esposo, né? Como a esposa. E o que a gente pode fazer enquanto a gente está aqui, né? Igual o André falou, né? Nesse momento que eu tenho oportunidade, né? Porque a gente nunca sabe, não tem É. bola de cristal. Eu não vou saber o momento da minha partida, né? Eu Uhum. posso ir daqui a umas horas, e aí? Uhum. Né? Uhum. Isso não está no nosso controle, né? Sim. Então, por isso que a gente tem que pensar muito no presente, no dia a dia ali, né? Eu vou fazer porque é isso que vai marcar a vida do meu filho. O que eu falar agora vai entrar na mente dele. Em algum momento vai fazer sentido, pode não fazer sentido hoje, Uhum. mas em algum momento, em alguma situação que ele passar, ele vai lembrar, Ah, com certeza. né? E também o ponto da esposa, da mãe, em permitir que vocês sejam pais, Aham. né? Eu acho que isso é fundamental. A gente Muito. conversa muito sobre isso, né? Muito. Eu tenho um temperamento, eu venho de uma família matriarcal e o meu lado masculino, às vezes eu quero falar, e eu tô aprendendo a eu ser a mãe. Então tem momentos que eu me controlo, é difícil para mim, porque às vezes eu quero tomar atitude, Uhum. mas eu dou meu passo para trás e eu penso: "Não, esse é o papel do pai. É ele que tem que exercer esse papel". Não é uma tarefa fácil. Até eu tô abrindo, né, a nossa história, mas assim, não é uma tarefa fácil para mim, porque às vezes eu quero tomar o passo, ou às vezes uma repreensão, alguma coisa, mas depois do que a gente ouviu, lembra disso? A mãe, ela tem o papel de acolher, né, em determinadas idades, principalmente na infância, que a gente lê bastante agora por causa dele pequenininho. Então, assim, a mãe acolhe, a mãe dá, né, Alimento. o alento, e o pai é o que apresenta para o mundo. Então, o pai apresenta, repreende quando precisa repreender, orienta. Não que a gente não vá fazer esse papel como mulher, mas é muito importante a figura masculina. E só eu já termino, amor. Mas assim, ó, você comentou uma coisa, Gerson, que é a questão das terapias, né, regressão, que acho que é a mais comum, que todo mundo conhece. Fazer regressão, você volta lá naquele momento, ou do nascimento, ou da gestação, e você cura algumas coisas. Imagine se a gente consegue ter atos de amor, de aprendizagem, de programação positiva naquele momento. Ou seja, você não precisa voltar para curar nada, você vai aproveitar aquele momento para potencializar a sua vida, para você ser um ser humano melhor, para ser pai, mãe, porque um dia todo mundo, né, vai ter a oportunidade de ser pai e mãe, gestando ou não. Então, ter a oportunidade de ter ali um outro ser, de orientar alguém, eu acho isso incrível. Daí você vê a maior importância de, mais uma vez, o pai estar mais presente. Tá aí, senão vai faltar alguma coisa, vai desequilibrar. Vai desequilibrar, então não tem muito o que fazer. É Não verdade. tem que estar. Pais, por favor, estejam mais presentes. Aproveitem que vocês estão aí. É por isso que Aproveita e corre atrás e muda o estilo de vida. Eu sei que não é fácil, eu sei que demora um tempo, cada um vai demorar mais que o outro, mas tentem, já comecem pelo menos, porque isso vai ser um reflexo absurdo e maravilhoso na vida deles, na vida dos filhos, e vai refletir na mãe também, na esposa, e a família começa a funcionar melhor. Então, mais uma vez, estejam mais presentes, fazem de tudo possível e impossível para poder fazer isso. Eu vou levantar cada vez mais essa bandeira, porque é muito o seu importante. trabalho tem que continuar, Gerson. A gente, quando o André comentou comigo, vou tentar, vou convidar ele, porque a gente admira muito o seu trabalho, tem que continuar mesmo, sabe? Hoje eu estava dando uma olhada lá no Insta, né, e me inspirando nas perguntas de hoje, apesar que eu sabia que o bate-papo ia ser fluido, assim, mas... E aí eu vi um post seu, que até eu anotei aqui, se a gente puder falar um pouquinho sobre isso,
que chama muita atenção. Quais são os benefícios de educar sem gritos? Uhum. Acho que isso é um desafio gigante, né? Uhum. Porque a primeira coisa, quando uma criança tá fazendo uma coisa, não, faça isso. Eu acho que quando você já tá mais controlado emocionalmente, vai ser mais O fácil você desafio educar grande é sem esse. grito. O Mas desafio é esse. vamos ouvir o Gerson, que é o Mas especialista. é por aí mesmo. Se a gente, quando crianças, né, a gente recebeu muito grito, como é que está isso no nosso inconsciente? Né? Então, o fazer diferente, na verdade, não é apenas a vontade. É óbvio que a vontade vai vir, né? Uhum. Pode vir, mas de que forma vai funcionar, né? Primeiro, reconhecendo que nossos pais fizeram o melhor dentro das possibilidades deles, Uhum. dos recursos que eles tinham, né? E sermos gratos pela vida, pelo esforço que eles tiveram, né? Por tudo que eles nos proporcionaram. E agora que somos pais adultos, pedir assim de forma mental mesmo, numa meditação, não precisa chegar e falar diretamente, né? Ah, posso ser diferente? Não precisa disso, né? Uhum. Principalmente porque pode gerar um conflito ali, né? Uhum. Não, mas você vai fazer diferente sendo que deu certo, né? Na cabeça deles, né? Então, você pode fazer uma meditação ali para que essa energia, na verdade, ela chegue de forma mais intensa para o filho, né? De forma mais respeitosa com os pais, principalmente, né? Honrando os pais Uhum. para fazer esse movimento e repercutir no filho de uma outra maneira, né? Porque os pais dificilmente vão saber o tamanho das dores dos filhos, Uhum. né? A questão de abandono, a questão da rejeição, a questão de humilhação. Os pais não sabem o tamanho da dor. Às vezes eles não sabem nada, mas assim, quem sentiu foi o filho, né? Então, a gente sabendo disso, a gente geralmente não quer fazer a mesma coisa, né? Para quem tem o sonho de ter filhos, para quem tem esse valor, né, do filho, de ter um filho, ter essa responsabilidade de criar e levar esse filho para o mundo, vai realmente se questionar, vai questionar os pais, e se a gente conseguir fazer dessa forma mais respeitosa, né, respeitando os Uhum. pais principalmente, essa questão flui melhor, igual você falou de ter o controle emocional, né, André? Uhum. A gente só consegue ter esse controle realmente quando a gente está mais consciente, né? Quando a gente entende que se eu fizer o que meu pai fez comigo, o que eu vou estar provocando no meu filho? Uhum. Às vezes é difícil, numa situação ali de risco de vida, é óbvio, né? Você vai reagir da forma que vier, não tem Sim. filtro, né? Mas a diferença tá bom, eu fiz isso, e agora? Agora eu vou chegar no meu filho e vou explicar, e vou verbalizar, e vou dar o meu melhor para ele entender que eu fiz aquilo para ajudar ele, para proteger ele, Uhum. não é para agredir o meu filho, né? Que é bem diferente. Por isso que o verbalizar do pai, ele tem um impacto assim gigantesco na vida do filho. O problema dos traumas é quando a criança fica no vácuo. Ninguém explica nada para a criança, né? É igual eu falo muito da obediência e tudo mais, né? Uhum. Que esse também é outro tema polêmico, né? Mas se o pai não verbalizar, né, igual o André está fazendo agora, que isso aí muda tudo, na verdade, muda tudo, né? O pai, quando o filho recebe uma agressão na cabeça, o filho sente que está sendo agredido no grito, por exemplo, Uhum. né? E o pai não fala nada. Como é que isso fica na cabeça da criança? Que é normal? É uma coisa normal? É a forma de dar amor ao filho gritando, sendo agressivo, sendo violento, entende? Como
repercute em outras áreas da vida do filho. Não é só a questão da relação do pai e filho. É como ele vai entender a vida, né? Como ele vai entender as relações. Então eu vou gritar com as mulheres. Se meu pai está gritando com minha mãe, eu vou gritar com ela. Com ela é normal. Um homem faz isso, entende? Então, é a consciência, na verdade, né? Da posição de homem, da posição de pai, que para ser rigoroso, nem rigoroso, né? Para você ser um cara que queira realmente, em alguns momentos, a gente tem que ser firme, né? Tem que ter essa energia mais forte, né, do masculino, né? Igual a Gabi falou, às vezes ela tem vontade, né, de tomar a frente ali, né? Essa é muita energia masculina também, né? Então, o André falou uma coisa importantíssima ali do equilíbrio. Equilíbrio, assim, é uma coisa difícil, não dá para medir exatamente, né, o equilíbrio. Dá para a gente sentir um pouco ali, né, perceber, mas o filho precisa das duas energias, na verdade, né, do pai e da mãe, né? Por isso que eu até estou fazendo um post, esse é mais polêmico de todos, né, a questão de gênero. Né? Eu até ia falar, você ia ficar orgulhoso de ouvir o seu filho adulto falando que ele é gênero não binário. Assim, isso vai dar uma repercussão absurda. Eu até tô com medo de colocar esse tipo de coisa, porque pode, né, infringir alguma lei ali, enfim, né? Mas na minha cabeça, quando um adulto, um jovem tem dificuldades de entender o seu gênero, ele tem alguma falta, ou do pai ou da mãe. Falta identidade, né? Falta identidade, exatamente. Tem um vácuo ali, tem um vazio, né? Mas a minha questão não é apontar isso, é como os pais podem prevenir os filhos de chegar nessa dúvida. Para não acontecer né? isso. Qual que é o movimento do pai para que isso não aconteça? Ou da mãe também, né? Lógico, nesse caso, dos dois. Né? Entende? E eu sei, isso aí é um dos temas mais... exatamente. Né? Porque não tem comprovação científica. Né? E muito pai que é racional, ele é racional. Ele só acredita naquilo que ele vê, ele só acredita naquilo que é cientificamente comprovado. Só que esse cara que é muito racional... Eu era muito racional. Só que eu entendi que o que é o racional? É a proteção do emocional. Né? Então, se a gente entender que nem tudo é científico, principalmente em relação humana, né? Em relação com filhos, não tem nada de científico. Né? E a gente começa a abrir um pouco mais. Né? A gente começa vai ser uma coisa exata? Não. Imagina. Não vai. Não tem garantias. Mas você está fazendo a sua parte. Esse é o principal. É o que vai repercutir lá na frente. Né? Se você não fizer nada, o risco de acontecer aumenta. Muito maior. Não é verdade? Os filhos crescem à deriva, né? Se você não guia. Mas eu fico pensando assim, ó, como é que eu vou guiar? É por isso que eu tenho buscado ajuda, eu tenho lido, eu tenho feito terapia e coaching e tudo mais, para melhorar como ser humano. Porque se eu não for melhor, se eu não me aprimorar, como é que a gente educa? Como é que a gente guia? Ou a gente vai repetir, ou ainda intensifica e vai ficando pior, porque como já tá cheio de crença, aquilo pesa, né? E aquilo pesando, você transfere. Uns dias atrás eu ouvi: quem tá magoado, magoa. Quem tá ferido, fere. Né? Quem foi agredido, agride. Mas quem foi amado, ama. Quem tá curado, cura. A gente não pode esquecer dessas coisas, né? Então, eu acho que a gente falando de pais, mas eu vou puxar aqui para as mulheres que estão ouvindo, assim, às vezes a gente tem
uma facilidade, eu sei que a grande maioria das mulheres tem mais facilidade de buscar ajuda, de ler um livro, de ir numa palestra, um treinamento. Nós temos o dever de orientar os nossos maridos em dizendo assim: espera, leia isso, veja isso. É para o nosso bem, o bem da nossa família, da nossa casa, né? A mulher, eu acho que ela sabe o momento de fazer isso. E aí, um filho saudável, a gente vai voltando, né? São pais saudáveis emocionalmente. Pais saudáveis emocionalmente é um casamento saudável. Então, eu acho que a essência de tudo é a gente, como ser humano, se relacionar como casal, e aí isso vai refletir na vida dos filhos, e eles vão ser humanos melhores, com melhores relacionamentos, e assim, essa corrente do bem, né? As próximas gerações, a gente tem como melhorar as próximas gerações, né? Porque a gente vem sofrendo, eu percebo, da nossa geração para cá, a crise de identidade é o que está mais pegando mesmo. A gente já não se reconhece mais, até em brincadeiras. A gente fala do bullying, eu sei o quanto isso é sério, mas na nossa época a gente passava isso despercebido, né? Os pais que tinham olhos mais atentos enxergava, né, os filhos sofrendo algum tipo de bullying para poder orientar, para poder potencializar e, enfim, proteger. Mas hoje em dia, nossa, eu vejo cada coisa e eu sei que a gente nem pode trazer todo esse assunto aqui, porque senão a gente passa a noite conversando. Mas bom, é isso. O que parece que a falta de identidade faz com que mais crianças e adolescentes sintam o peso do bullying. É isso que eu tenho essa impressão de que, por faltar identidade, eles sofrem o bullying e aquilo afeta eles. Talvez quando você tem mais consciência da sua identidade e aí, por consequência, você vai ter um controle emocional maior também. Isso não afeta tanto. Talvez por isso que antigamente não afetava muito. Não sei. A gente não tem tanta informação para isso, né? Eu tenho um outro não sei comentário dizer. bacana para fazer, essa questão que o Gerson estava comentando sobre o grito. Eu vejo na prática com o Nick, porque essa energia do pai de logo já dar uma bronca, né? E a bronca vem normalmente no grito, né? Tá fazendo alguma coisa, você já vai falar alguma coisa e você grita. A voz mais grave, né? E eu tenho percebido uma coisa bacana, Gerson, com o pequeno, com o Nick, que é o seguinte: quando eu vejo alguma coisa acontecendo e eu me seguro, tipo assim, eu falo assim, eu vou ter paciência. Esse ato de ter a paciência por 5 segundos mais resolveu tudo, você nem precisou gritar. E eu percebo que muito antigamente eu não dava esses 5 segundos. Eu já saía gritando. Eu já estourava. E hoje eu vejo que eu tô treinando isso muito massa, assim, de falar assim, não, peraí, não vou agir agora. Peraí, espera um pouquinho. Aí eu espero aquele pouquinho, eu não precisei gritar. Tá tudo resolvido. E ficou assim, não marcou negativamente, né? Marcou até positivamente. Porque às vezes ele mesmo se resolveu ali, naquela situação. E aí a gente fica às vezes de espectador, né? Às vezes é melhor, fica mais espectador, levanta ali o plano de visão e olha um pouquinho mais de cima, para um pouquinho, olha, 5 segundos fazem uma diferença enorme que vai evitar você de gritar com o teu filho, com a tua filha. Mas o Gerson também é uma pessoa mais calma. Vocês conseguem ter o tempo de resposta do cérebro de vocês, às vezes segundos, consegue pensar e não reagir. Mas nem Eu sempre foi não assim. consigo. E eu tive uma experiência tão negativa, foi quando eu vi ele tremendo assim, com medo, assim, de um grito que eu dei. Ai, aquilo, eu jurei pra mim que eu não ia mais ter aquela atitude. Então, eu tento, é bem difícil pra mim, Gerson, bem difícil mesmo. Mas eu tento, eu me esforço, porque na cabeça dele, ele tá com E foi a primeira vez, né? Você lembra daquilo? E foi a primeira vez. Ele tremeu assim, que eu gritei, briguei. Só que assim, eu tava só falando. Braba.
Não faça assim, porque... Não, Meu isso Deus, para menos ele, de 2 anos, né? O que diz ele que estava entendendo? Nada. mas ele nunca tinha ouvido isso. Para ele isso era um absurdo, ele nunca viu. Ele regalou o olho assim, ele tremeu, ele falou: "Meu Deus do céu", acho que ele estava apavorado. O André olhou pra mim, ele falou assim: "Você viu isso?" Ai, eu falei: "Eu vi". Nunca mais. Agora quando eu começo a gritar, só que eu ainda me freio já gritando, sabe. É aquela história lá do Gerson, fracassei quando eu vi meu filho com medo de mim. Tem um post, né, a Então, gente viu um Exato. post seu falando meu, sobre isso. isso é Exatamente. exatamente isso, você se sentiu fracassada, né, Uhum. falei: "Putz grilo, que cagada que eu fiz ali, né, que fracassei no meu papel, no meu papel de mãe, controle emocional, em vez de passar controle, né, e ficar porque eu acredito que mesmo se eles estão muito agitados, muito, se você ficar calmo, essa acho que a vibração que você vai estar, aos pouquinhos, vai equalizar com a dele, né, cara. Com aquela vibra Sim, e aí você sim. vai trazendo, vai entrando em ressonância e aí vocês chegam no equilíbrio. Mais uma vez, não deixar o sangue subir muito rápido, contar até 5. Os 5 segundos Você funciona. falou isso num post, né, Gerson? Funciona demais. É treino, na verdade. Aham. Tudo na vida é treino, né. E primeiro é reconhecer, né, igual a Gabi que reconheceu, né, eu reconheci, o André também. Uhum. E depois, no dia a dia, porque acontecem muitas coisas no dia a dia, a gente se perceber, né, não, aconteceu já, adianta eu gritar, a situação não vai voltar atrás. Uhum. Não vai ser, né, refeita ou se quebrou alguma coisa, não vai voltar atrás, já foi feito. O problema é agora, a partir de agora. Qual que é a minha reação? Como que meu filho vai entender minha reação? Porque quando eles sabem que eles fizeram algo inadequado, vamos dizer, e já olham para os pais Uhum. para ver a reação. Eles sabem mesmo, né. Sabem, eles sabem, né? E eles querem saber a reação dos pais. Eles querem saber o que o pai está pensando, o que ele está sentindo, como que ele vai entender aquilo. Se o pai é calmo, fala assim, não, tudo bem, filho, quebrou, tudo bem, isso é um objeto, não tem problema nenhum, né? Você está bem? E o principal é o cuidado com o filho, né? Então essa questão, voltando um pouco do grito, né? Os pais gritando com o filho traz consequências muito negativas, né? Mas a gente não pode inibir os filhos de gritarem, Aham. Olha. porque os gritos dos filhos podem salvar a vida deles diante de um abusador, né? A gente orienta o filho, se algum adulto já ficar numa sala sozinho, já não é Sim. saudável. Isso Olha, já, você não tinha tem pensado que nisso. ensinar a gritar. Tem que ensinar a gritar, não quero, me Não. ajuda, né? Porque o adulto, ele tem medo quando uma criança grita. Ele Uhum. morre de pavor. Então a gente tem que ensinar. Se acontecer tal coisa, se tiver algum adulto, não importa quem, pode ser parente, pode ser professor, pode ser líder religioso, começar a te tocar, começar a te pegar, começar a fazer alguma coisa que está te incomodando, grita, Grita. grita, para salvar de uma coisa pior. Boa. Nossa, Gerson, eu Entende? Mensagem nunca tinha incrível. pensado nisso. É, Isso é incrível. Eu também não. Mas olha, então, é importante isso, porque em algum momento eles vão estar sozinhos com outros adultos, às Uhum. vezes numa festinha vão estar pessoas que você nem vai estar na festa, você não vai Aham. saber quem é, na verdade. Então, eles têm que saber se defender. E isso é aprendizado. Se o uhum, pai falou e ele vê a situação, ou a mãe falou, ele vê essa situação, ele vai lembrar. Não, meu pai uhum. falou isso, minha mãe falou para gritar, eu vou gritar então, né? Entende? Então, são pequenos detalhes, na verdade, que vão fazer uma diferença gigantesca, assim, na vida do filho, né? Pode ser que nunca aconteça, e a gente espera que nunca aconteça esse tipo de coisa, né? O problema é não fazer nada e acontecer, Aham. né? Entende? A Então, por culpa isso depois vai ser que maior, né. muito. O estrago vai, né, ser absurdo, assim, não só para o filho, né, mas para o pai também, para os pais. Então, tem que ter essa percepção, sim, se atentar a muitas situações que a gente acha que
Ah, não, em casa está protegido, obviamente, e fora de casa, como que vai ser, né? Educar os Boa. filhos para o mundo, né? Porque enquanto eles são tão pequenininhos, é tão mais fácil, né? Mas agora começa pra escola, faz amigos, vai pra casa dos amigos, é festinha, aniversário, daqui a pouco já estão dormindo fora. É. Daqui a pouco eu tô passando por isso. Mas a cultura aqui, eles recebem muita instrução da escola Os também, né? Estados Unidos é um pouquinho diferente nessa parte dessa Eles tomam educação. cuidado com A isso do escola caramba. ensina. Uau. Eles têm eles ensinam não só gritar, mas correr, saia correndo. Então a gente, e eles ensinam tão de pequenininho, é admirável isso. Por exemplo, o correio aqui é a FedEx, o mais comum, né, tem o correio mesmo, que é o USPS, e tem a UPS. Eles vêm caminhão com as cores da empresa, e é incrível, né, aonde a gente vê criança que param os caminhões para trazer qualquer tipo de entrega, a criança da onde ela tá, ela sai correndo e vai para dentro de casa. Eu já vi essa cena várias vezes. E aí a gente ficou sabendo, antes de ter filho, né, que as escolas ensinam. Entregador, gente desconhecida, não falar com ninguém. E não fica Não perto. fica perto, porque não Boa. sabe como é que vai se aproximar, Volta né. para sua área de segurança, que vai para os seus pais, vai para tua casa, entra na sua casa, vai para os teus pais, né? Eles têm que estar sempre de olho onde estão. E entrou numa situação dessa, um adulto perto, não Eles não. Inclusive, tem a questão também de não falar, né? De que essa digamos assim, um pouco mais difícil. polêmica, porque você começa a fazer o teu filho crescer com essa questão de que não fale com ninguém, aí ele não vai ser um bom comunicador, né? Ele já vai ter um problema. Isso, tem isso também. Ele já vai ter um problema, mas assim, claro, tem todo um contexto, né, que tem que se trabalhar, Sim. mas é justamente para não facilitar essa questão de estar próximo de uma situação de risco futuramente ali, né. Então, é válido, acho que é importante também, mas, cara, isso é muito forte, essa instrução nas escolas aqui. Eles cuidam muito disso aí, muito, muito. E Que outra, massa. eles instruem também o seguinte: você como adulto, não tipo, se puxar aproxime papo, nem encoste em nenhuma criança que você não conheça. por nada, nem por uma brincadeirinha, tipo: "Ai, que Nem vai brincar. bonitinho". Eles não se aproximam, eles não tocam. Às vezes as Olha. crianças estão caem, se machucam, eles não tocam. Eles olham, chamam um policial ou alguém de uma loja, e hoje a gente sabe por quê, porque as crianças têm que aprender que não pode permitir isso. Mas é difícil a gente, assim, a nossa cultura é muito próxima, né, tudo é abraçar, é beijar, então quando a gente encara isso pela primeira vez é um pouco estranho, mas a gente entende o conceito por trás disso e hoje nosso filho nasceu aqui, então a gente sabe que ele vai ter que aprender essas coisas. Então a gente mescla um pouco o que a gente aprende com a nossa cultura, filtra o que é importante, traz para dentro da nossa casa, passa pelo segundo filtro, né, o que funciona pra gente, e e o que funciona aqui hoje na nossa na sociedade que a gente vive hoje como cultura, né. É, porque tomando todos os cuidados ainda acontece muita coisa, né. Então imagina se larga, se não toma cuidado nenhum, não orienta de forma nenhuma, é bem complicado. Eu sei que eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas a gente já antes de caminhando aqui para o finalzinho, eu queria fazer uma pergunta que hoje quando eu passeando no teu Instagram, eu vi umas coisas que eu fiz uma seleção enorme, assim, de perguntas, mas tem uma que eu não posso deixar de fazer. O que é a síndrome do pai coitadinho? Que eu li, eu falei: "Nossa, deixa eu perguntar, porque isso é forte". É muito forte, né. Eu relaciono, assim, tem muitos pais que não se posicionam. Eles, emocionalmente não estão adultizados, vamos dizer assim. Não tem o protagonismo. Então, ele entende que, como ele
muito provavelmente foi o bonzinho, o filho bonzinho, o obediente, né? Ele foi o certinho, ele no adulto, ele vai ter esse padrão, né? Então, para eu ser aceito num grupo, ser aceito numa empresa, ser aceito em algum lugar, eu vou ter que ser o bonzinho, porque essa estratégia que ele arrumou para ser aceito, na verdade, né? Para ter a aprovação das outras pessoas, de que ele não conhece, fazendo as coisas pelas outras pessoas. Ele é o coitadinho, na verdade, né? Se faz de vítima, né? Mas é porque tal coisa, eu tive, né? Minha infância foi assim, foi assado, foi muito, talvez o pai rigoroso demais, né? Que mandava na vida dele. Ele não tinha oportunidade de verbalizar aquilo que ele sentia, não tinha oportunidade de falar o que ele pensava. Ele foi reprimido totalmente, assim. E no adulto tem a repercussão, né? São estratégias que são criadas inconscientemente, lógico, né? Ele não vai estudar para isso, mas é uma forma que ele entendeu que a vida para ele funciona, né? Então eu vou me posicionar assim, que é o que está funcionando para mim, né? Ou ele não, ele evita de falar, ele evita de comentar. Então ele fica naquela posição, né, de diminuído ali, né, de não ter um amor próprio, não se valorizar, não se sentir capaz de ser o protagonista, de tomar uma posição, né, de ter uma opinião ali, sabe? Ele sempre é o coitadinho, é isso que eu quis dizer ali, né, naquela postagem, entendeu? Faz sentido. Né? Então, é nesse sentido que eu trago também essa consciência do protagonismo, né? Ninguém vai substituir o pai, nem a mãe. Mas, como eu falo do pai, ninguém vai substituir o pai. Pode ser o doador de esperma, não importa. Quem é o pai é o doador de esperma, não é a outra pessoa que está se posicionando com o pai. Isso é forte e é polêmico também, né? Mas é a realidade. Assim, um ser humano só nasce de um pai e de uma mãe. Não nasce de dois pais nem de duas mães. Não existe como. Você pode ser contra, você pode acreditar que não é. Não importa. O que é. É Né? lei, né? Assim, É lei universal. é lei, sabe? Você pode ser revoltado, mas fazer o quê? Né? Então, essa questão do pai se posicionar. O filho precisa desse pai protagonista. Precisa desse pai que está ali como figura de companheiro, né, da esposa, como que ele vai tratar as mulheres, como ele vai tratar a companheira, ou se tem uma filha, como que é o homem ideal para ela, né? É o pai que grita, que ela vai buscar um cara que grita, que é a referência do pai, achando que esse cara que está chegando vai resolver os problemas de infância dela, né? Vai preencher os vazios dela, e não acontece. Vai ser uma relação abusiva, provavelmente, e ela não vai conseguir sair, porque é difícil isso no adulto. O adulto não tem essa consciência. Ele só está ali de forma inconsciente, vivendo, repercutindo a falta, né, os traumas, e sempre se culpando, né? É que eu sou assim, por isso que ele reagiu assim. Ele não sabe identificar que o cara é um agressor, que o cara ele é violento. Ela vai achar que ela é culpada, que ela está causando isso na outra pessoa, né? Isso é muito forte. Entende? Então, o pai que tem filha, principalmente eu falo, né? Se você quer que sua filha não atraia alguém que seja violento para a vida dela, seja o exemplo. Ensine a sua filha a fazer escolhas, né, de homens e companheiros como você é com a sua esposa, ou mesmo sendo separado, não importa se é separado. A forma como você lida com a mãe, que é a pessoa mais, né, importante da vida
dela ou dele continua, Uhum. até eternamente. Não importa se separou ou não, isso é questão de adulto, né? Acontece, isso acontece, mas a questão toda é na visão do filho. Ele só vai ter um pai e uma mãe, né? Então, se não tiver essa consciência, esse exemplo, essa referência, fica tudo muito aleatório, né? E normalmente as pessoas que vão atrás dessas outras pessoas que são abusivas, que têm comportamentos parecidos com o do pai que foi violento, né? Sofrem muito, entende? E ao passo que se a gente demonstrar pelo nosso exemplo, pela nossa posição, muito dificilmente vai acontecer da filha ou do filho arrumar uma pessoa que seja muito diferente dos pais, Aham. Eu né? acredito nisso também. Entende? Então, são essas questões que eu trago, né? Para a pessoa refletir mesmo. O que eu estou fazendo? Porque o pai ele pode mudar o posicionamento dele em qualquer instante da vida, sabe? Ele se reconsiderar com os filhos, ele falar, meu, eu errei, né? Eu errei. Achava que estava certo, mas não estava, eu vejo isso. E eu quero que você saiba da minha boca, né? Que eu falei, me desculpe, enfim, né? Eu sei que você tem questões comigo, mas é importante isso, né? Esse reconhecimento, essa humanidade, na verdade, né? Isso é uma questão humana, não é uma questão de estar ali hierarquicamente acima que está tudo certo, né? Você vai virar as costas para o seu filho, né? Porque ele vai virar adulto, ele vai ser adulto, né? Então, são essas coisas, sabe? E, Gerson, e qual que é a questão do eu já falei mais de 1000 vezes? A gente Então, usa tanto essas Conta pra nós. expressões, né? Já falei mais de 1000 vezes? eu uso muito aquela frase do Einstein, né? Você fazer as mesmas coisas esperando resultado diferente. É insano isso. Aham. É uma coisa insana. Só que o ser humano ele faz isso na vida, né? Ele faz Ele é insano. esperando que um dia, na esperança que um dia o filho entenda, né? Só que ele não está percebendo que a forma de comunicar dele de adulto não está encaixando na forma de entender do cérebro da criança. Uhum. A criança, ela entende a comunicação afetiva, a comunicação emocional, ela não entende o racional. Racional é para adulto, né? Porque o nosso forma de entender, a forma lógica, né, das coisas, o cérebro racional só está formado depois dos 24 anos de idade. Então, por isso que, como os adultos, na maior parte do dia, a relação com outros adultos e a forma de resolver as coisas é tudo racional. Quando chega em casa, é essa dificuldade de se conectar com o Sim. filho, porque ele vai falar racional ali, ele vai Aham. falar do jeito que ele fala no dia a dia. Ele não está percebendo que o meu filho não precisa disso. Não precisa de lição de moral, não precisa de cantinho do pensamento. Isso não funciona. Nossa, isso Isso é só muito traz sério. dor, só traz mágoa, só traz ressentimento, só traz questões emocionais para o filho de quem ele é, né? Da pessoa que ele é, né? Do valor que ele tem para esse pai, da importância que ele tem, entende? E essa coisa de corretivo não funciona, não vai funcionar. Isso na cabeça do adulto, de forma insana, funciona, né? Entre aspas, porque Uhum. às vezes o filho mudou o comportamento ali por causa desse corretivo, Mas vamos dizer, muda por sabe Deus medo, como, né? né? Por medo, exatamente, por medo, né? Então, o pai tem essa dificuldade, né, de olhar o lado do filho, olhar o lado do que o meu filho está sentindo, do que ele está vendo e entendendo aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou comunicando, a minha forma de, né, o meu tom de voz, minha expressão facial, enfim, sabe? São muitos, muitos detalhes, na verdade,
né? Mas quando a gente tem essa consciência, a gente vai realmente mudando a postura no dia a dia. Nossa, essa questão de que você tá ali no seu dia a dia, no trabalho e tal, e total racional, e você chegou em casa, você continua racional, num ambiente onde você não pode ser racional, você tem que pular do racional pro lúdico, né? E você não entende isso, cara, isso é quase a frase de $1 milhão. Meu, Gente, isso é incrível, cara. eu não concordo com vocês, sabia? Pela primeira vez. Não? Sério? Não Eu acho concordo porque eu incrível acho isso. que durante o dia a gente pensa que tá no racional. A gente não tá. Não, mas os homens, né? Mais os homens. Ah, tá bom, entendi. Ele tá dando o exemplo dos homens. Nós estamos falando Entendi. aqui de pai. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora eu entendi por que eu não entendi. É porque a gente não... Nossa, é Você difícil não assim. tem essa. Você não tem essa. Normalmente as mães não têm. Não tem mesmo. São mais os pais mesmo, tem esse pensamento Verdade. mais racional. Você tá certíssimo. Ô, Gerson, Sim, tá certa. Porque o homem, a cabeça do homem é resolver. Isso aí. Resolveu, tem que resolver, sabe? Mas com filho você não resolve. Você tem que ensinar primeiro, né? Tem que orientar. Não tá sabendo ali das coisas. Não vai ter que. Sentindo. Mas o que a Gabi falou é importante também, É. né? Porque tem mães aqui que vão assistir, né? Aham. Então, esse olhar feminino da mãe é importantíssimo e tá certíssima. Realmente, o homem, ele é emocional também, mas ele acha que não é. Essa é a diferença. Ele acredita que não é, mas ele é. Nas decisões que ele toma. As decisões são emocionais. O racional, ele só valida ali. Isso eu Sabe? acredito. Então, mas é que o homem tem esse bloqueio, né? Ele teve as emoções reprimidas ali, então ele acredita ser um ser racional, mais racional do que emocional. Entende? Eu sou bastante emocional, né? O André, ele é meio fora da curva. Fora de sério. Fora de sério, agora ele levou um título. Boa. Vou levantar mais ainda o nome do canal do Gerson. canal. Não, muito massa isso, cara. Que cada reflexão incrível, né? Nossa, esse material. Espero que esse conteúdo impacte bastante gente, cara. É que é um tema tão delicado e se a gente for levantando, a gente tem contado aqui um pouco da nossa experiência, da nossa história, o Gerson compartilhou a dele, mas assim, cada casa tem uma história, tem, né, do jeito que foi criado. Eu sei que no fundo a gente vai voltar para as mesmas essências, né? Porque a gente sabe como é que foi as educações dos nossos pais e avós, né? Tudo meio que parecido por causa da época, a nossa geração já teve o auxílio ou não da mídia, né? Então, assim, os pais já tinham um pouquinho mais de informação e de velocidade. A nossa geração, para os nossos filhos, a velocidade da informação é muito maior, e eu acho que é isso que esse movimento está ajudando, né, a trazer informação, porque, nossa, o projeto aqui do podcast é a gente poder levar informação de qualidade, informação boa para as pessoas, porque, meu Deus, a internet tem tanta porcaria, né? Tanta desinformação. De tudo, né? Tem o que o ser humano é, né? Então, mas a velocidade que isso chega nas casas, hoje os nossos filhos têm acesso a tudo. Rápido. Tudo, na palma da mão. Quase instantâneo, né? Então, vai da gente saber que tipo de informação que a gente consome, para que a gente também possa orientar, e aí fazer histórias diferentes, né? Sim, sempre. Você sabe que Gerson, eu tô curioso para saber sobre a incrível arte japonesa de disciplinar os filhos. Você viu isso? Eu vi isso, cara. Eu fiquei curioso porque, assim, eu sou um cara que eu adoro conhecer outras culturas diferentes. Eu gosto, né? Gosto de conhecer as culturas e aí pego aquilo que me cabe, que eu concordo, que eu gosto, né? E que eu entrei em ressonância ali.
Então, sim. a hora que eu vi isso, eu falei: "Ai, eu quero saber um pouquinho sobre isso, porque eu adoro isso". Isso, assim, tem 2 lados, tá, Uhum, André? Já vou te falar que uhum. que não é só mil maravilhas, Não, não. não, tá certo, a vida é Porque, assim. assim, os meus ancestrais, eu vou falar do japonês, Aham, né, ele tem muito essa questão, da disciplina, muito por conta do que aconteceu na época da guerra, uhum, né. Então, assim, foi um país que foi destruído, né, mas, em função dessa cultura, eles não só se reconstruíram, né. Imagina um país do tamanho do Mato Grosso do Sul, né, se chegar a ser a segunda maior potência econômica mundial. uhum, Em uma época, ela chegou a estar só atrás dos Estados Unidos, aham. É incrível, né. né. E é incrível isso. E, assim, o japonês, de modo geral, assim, né, ele tem uma boa imagem, né, um povo educado, é um Uhum, povo, que preserva, assim, valores, né, até hoje, né, de respeito. Até hoje, lá no metrô japonês, isso é até icônico falar, né. O metrô, ele tem que estar ali no minuto exato entregando as pessoas na estação. Quando acontece um atraso, todos os funcionários daquela estação pedem desculpas a todos os passageiros pelo uau. atraso. Nossa. Então é um respeito, assim, absurdo, tá. E a gente tem que entender que a nossa realidade aqui do Brasil, ela é diferente, Uhum, né, eu acredito, assim, que precisa evoluir bastante ainda, sabe. Bom, só de vocês falarem do que é ensinado aí na escola, vocês que são brasileiros já percebem, né, a uhum. diferença cultural Sim. é um abismo, né, o Brasil para os Estados Unidos, o Brasil para a Alemanha, o Brasil para o Japão, o Brasil para a Suíça. É um absurdo, assim, sabe? E por isso que a gente vive desse jeito, tudo bagunçado, tudo em guerra, polarizado, porque não existe uma cultura, uma direção, simplesmente uma direção, sabe? Então, essa questão do japonês, que eu entendi com muito custo, né? E reconhecer isso dos meus ancestrais também, Uhum, fez entender que isso, na educação dos filhos, ela pode ser aplicada também, Legal. né? E é justamente nessa questão de escolhas, né? De ser obediente ou ser disciplinado, que tem a diferença absurda entre as aham. duas coisas. Tem uma diferença absurda. A obediência, ela traz muitos prejuízos, né? O filho, ele é condicionado a agir mediante a um comando. O filho se acomoda na obediência. De... Mas a questão toda é como chegou na obediência. Através de muita dor, através de muita imposição, Uhum, muita gritaria e forçar o filho, né? E fazer o filho entender que quem manda é o pai. Então o filho vai ter que obedecer. Só que isso, a repercussão disso na vida desse filho é gigante. Porque vai ter o professor que vai estar ali acima dele, vai ter, né, o treinador, vai ter o líder religioso. E como que esse filho vai ser protagonista? Sendo que ele não foi ensinado a pensar, ele não teve voz, E não ele vai não ser. teve opinião. Ele vai esperar um comando. Ele vai ser um perdido ali em muitas situações. Porque ele foi condicionado a agir mediante a um comando, a uma ordem que foi do pai. Isso que os pais, né, por isso que eles vivem ali naquele mundinho fechado de casa, achando que só vai ser ali a coisa. é. Mas não, isso aí a repercussão é na vida, Uhum, Hum. entende? E a disciplina não, a disciplina é uma oportunidade de ensinar os filhos a terem voz, a fazerem escolhas, a serem protagonistas e entenderem que o comando da vida delas está na mão delas, que as decisões que elas tomarem vão ser de responsabilidade delas.
vai ter uma... Não importa o resultado, se é bom ou ruim, mas ela vai tomar a decisão. Não é terceirizar essa responsabilidade, né? Eu tomei essa decisão porque meu chefe mandou, porque fulano falou, porque, né, eu atendi aquele comando. Entende como a coisa... Ela é sutil, mas a diferença é absurda na formação de um filho, entre obediência e disciplina, porque tem gente que acha que a disciplina é obediência. Não. Não tem nada a ver. Disciplina é Não treinar, tem né? nada a ver. Disciplinar Não é tem nada a treinar. ver. É treinar. Eu diferente. estava com um professor numa live e eu falo disso. Eu bato forte nisso, Uhum. né? Ele falou, não, mas é porque a obediência é o exercício da disciplina. Eu falei, meu Deus, não é assim. Não é assim, sabe? Você até pode acreditar, mas na minha cabeça não é assim, porque Entendi. quando Mas você faz sentido. ensina o filho... Não, né? Não faz sentido uma coisa dessa. São coisas totalmente opostas, assim, Na origem da no palavra. entendimento da criança. A gente sempre tem que pensar na ótica da criança. O que ela está entendendo? Sabe? O que ela está aprendendo? Entende? Isso que a gente tem que se atentar. Não é na minha cabeça. Na minha cabeça é outra coisa, né? Então, é uma questão sutil, mas que é importante ter essa consciência. E essa disciplina, ela tem uma cultura por trás também, né? Que eles chamam de Ikigai. O que é Ikigai? É uma vida com propósito, com significado, né? Desde a origem. Não é chegar no adulto, né? Mas o que eu vim fazer nesse mundo? Ser um perdido ali, né? Né? A vida é assim mesmo. Eu estudo, arrumo um trabalho, me aposento e morro. Tenho filhos, né? Caso tenho filhos. Falta a essência do isso? propósito, né? Entende? Que a coisa é muito, né? Assim, as pessoas perdem oportunidades assim de viverem melhor, né? De sentirem a vida realmente. O que é viver, né? Qual que é a minha contribuição aqui para esse mundo? Entende? E com os filhos, eles vão passar por tudo que a gente passou, eles vão passar também, até por muito mais desafios, né? E a gente está aqui para ser a contribuição na vida deles, né? Entender o potencial dos filhos, ter essa percepção, essa leitura. Meu filho é bom no quê? No que eu vou incentivar mais o meu filho? Ele é mais de falar? Eu vou incentivar ele a falar, realmente, a se expressar. Porque o se expressar, assim, você pode mover milhões de pessoas, né? Então, eu não vou inibir meu filho. Se eu sou tímido e vejo meu filho se expondo ali e eu tenho esse medo de expor, eu vou inibir meu filho, entende? Eu tenho que incentivar ele, sabe? Até ele encontrar o caminho. Fala assim, não, eu entendo que meu caminho é assim, é ali. Nem que eu quebre a cara. Eu posso até quebrar a cara ali, mas eu tomei a decisão. Percebe a diferença? Sim. Do que chegar e com a maioria está indo para lá, eu vou lá porque a maioria está indo. Aí quebra a cara. Mas não foi minha culpa. Eu fui porque todo mundo estava indo. Sabe? São essas questões que parecem ser bobas, mas fazem toda a diferença na vida da pessoa. Você tocou no assunto ali da cultura, que eu tinha falado um pouquinho antes, e de novo eu lembrei de outra coisa. A gente vê muito a figura paterna, né, o homem principalmente, a imagem do homem está sendo denegrida nos últimos anos. E eu ouvi recentemente uma pessoa que eu admiro falando que o homem, a figura masculina está sendo desmerecida, desvalorizada e eles não querem, né, que o homem realmente seja visto, justamente porque isso enfraquece as famílias, né? E então o tendão do Aquiles, a força ali de dentro de uma família é o homem. Então, a partir do momento que o homem se torna mais fraco, não tem uma voz ativa, ele não
não é permitido ele exercer o papel dele, a família se tornando fraca, ela é mais fácil de ser manipulada. Então, e aí é mais fácil de impor qualquer tipo de cultura, né? É mais fácil de impor qualquer informação, qualquer conteúdo. Porque nós, mulheres, e olha que eu sou uma mulher muito forte, nós temos o nosso limite, né? A gente, naturalmente, né? É da nossa natureza, a gente sabe até onde vai o nosso limite. Então, saber reconhecer que é os nossos maridos, ou irmãos, né? Pessoas que os homens permitam que os homens possam exercer o seu papel, porque isso vai refletir ao contrário, né? A gente está vendo a evolução disso não está sendo por um bom caminho, né? A gente está vendo, já está colhendo os frutos e nem estamos precisando de muitos anos, né? Nos últimos 10, 15 anos, meu Deus, muita coisa já mudou. Na minha infância já não era como é a infância do meu filho, né? Então a gente já está vendo isso, e eu estou falando negativamente, né? A gente já está vendo o reflexo negativo que isso está gerando. Então, culturalmente, né, a gente está falando da cultura do nosso país, né? Eu sou brasileiro, nasci no Brasil, mas eu percebo isso, que realmente a figura masculina está sendo botada para escanteio. Esse ponto é importante que você traz, porque cai no desequilíbrio, no que o André realmente trouxe, né? É o desequilíbrio. E aí complica demais. Né? Uma pessoa que é consciente vai entender o seu papel, a mãe vai entender o seu papel e vai entender o papel do pai. O pai tem o papel dele, a mãe tem o papel dela. E é necessário esse equilíbrio, esse respeito, né? E o filho precisa dos dois. Isso. Não é? Independente se eles estão casados ou não, né, gente? Vamos ser bem realistas. Independente, né? Então, é a gente ter consciência realmente. Ter consciência da repercussão disso. Gente, Gerson, adorei. Eu acho que é uma vinda sua para cá que a gente poderia ficar muito tempo conversando, porque quando a gente fala de família, de filhos, não tem fim, né? Não tem fim, a gente começa a compartilhar situações, experiências, e daí vai surgindo uma coisa ou outra, mas eu já vou puxando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo de hoje. Eu gostaria de que você deixasse uma mensagem final para a nossa audiência. Bom, uma mensagem que eu poderia deixar como reflexão é olhar para si, olhar para dentro. Eu sei que é difícil para um homem, né? Olhar para suas questões, as suas dores que ele carrega e entender que dentro de toda dor tem uma força, tem uma luz. Essa luz que os filhos precisam. Então, reflita sobre suas ações, sobre a sua postura, sobre as suas crenças, as suas verdades, para que elas tornem-se algo de bom na formação dos filhos. Nossa. Obrigada. Show. Obrigada Obrigado. mesmo. Amor, tinha muita pergunta para hoje ainda, né? Não. Você adora, né? Não, tá tudo bem. A gente vai André convidar adora. o Gerson. O Gerson está convidado para vir presencial aqui, viu, Gerson? Ai, que delícia. Aí a família fica aqui em casa. Meu Deus. A família Nossa fica aqui em casa, a gente grava uns 2 episódios assim, 3, deixa gravado. André gosta desse tipo de assunto. Seria massa demais, quem sabe. Vai. O convite está feito. Não, o convite está feito, é sério. Não é brincadeira, não. É sério mesmo. A gente, na verdade... A gente vai compartilhar, é um projeto que a gente tem dessas vivências. Bom, Gerson, a gente falou sobre crianças, sobre filhos, mas nós fomos filhos um dia. Sim, né? é isso que eu ia falar, essa fase. Que mensagem você poderia passar, gostaria de passar pro Gerson quando criança ainda? O que você gostaria de falar para aquele menino? Vários. Já? Ai, que legal. Eu passei vários e muitas meditações mesmo. Eu costumo fazer esse exercício.
como eu falo, né, a nossa infância está toda no nosso inconsciente e no nosso coração, né? Na nossa mente e no nosso coração. E se a gente não treinar isso também, não trazer à tona as próprias questões, né, de infância, a gente fica com dificuldades. Apesar de que eu já consegui ressignificar muitas coisas, né? Então, o que eu diria para o Gerson pequenininho é que ele acredite nele, que ele é capaz, que ele tem essa força de encontrar o seu caminho, o seu propósito e o seu valor. E ser grato aos pais também, porque a gente tem que honrar os nossos pais. A vida tem muito valor, apesar de muita gente não entender assim, mas o Gerson entende. E é isso. Gerson, obrigada. Obrigada mesmo Eu por que agradeço. compartilhar Adorei. momento tão único, tão teu, né? E dedicar o teu tempo para estar aqui compartilhando o teu conhecimento, a nossa audiência, né? Receber. Deixa o arroba, onde é que o pessoal te encontra? No Instagram, @pai fora de série. E no TikTok é @pai fora de série também. Ai, legal. Amor, onde é que o pessoal encontra você? Eu sou o novo pai fora de série aqui, o fã, o outro Fã. Mais um fã? mais um fã. Olha lá, você já tá ganhando vários fãs. Instagram, André Coalho 1, e no LinkedIn, André Coalho. Meu arroba é o Gabi Zaleski. Esse aqui foi mais um episódio incrível, que a gente tem a honra de receber um convidado, um amigo, e que está trazendo ainda mais informações num movimento tão bonito, e que as pessoas possam, que essa sementinha que foi plantada hoje possa germinar no coração de muita gente. Continue forte aí, cara. Força, tamo junto. Ajudando aí essa energia. E, cara, obrigado. Obrigado, foi muito massa, muito massa. Obrigadão mesmo. Obrigada. Adorei. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, Gerson. Obrigada. Tchau, pessoal. Até. Tchau. Até.